Shalom, povo de Deus, você aqui do meu canal Vagão Soso. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando da palavra que o Senhor tem gerado no meu coração. Quero agradecer a todos vocês que têm visto, que têm abençoado aqui o canal, deixado seu like, comentado, que têm compartilhado. Isso me ajuda muito, viu? E que essa palavra vá de encontro ao seu coração. Meu desejo e meu intuito aqui é que Deus, que cada palavra que seja liberada nesse canal encontre o seu coração e que você seja ativado, renovado e que Deus seja o centro da sua vida. Sem mais demora, vamos começar orando ao Senhor. Depois eu vou falar o título da palavra pra gente, ok? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos deu de vida. Obrigado por essa madrugada aqui para mim, Deus, mas para os meus irmãos que vão assistir por esse dia. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida. O Senhor nos deu a oportunidade hoje de levantarmos e de fazermos aquilo que o Senhor já direcionou para que nós fizéssemos. Pai, obrigado pela oportunidade de eu compartilhar a Tua palavra e dos meus amigos de ouvir a Tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Que o Senhor possa transformar os nossos corações. Vai agora, Pai, do menor ao maior, né? Do menos experiente ao mais experiente agora, que a sua palavra penetre o coração e fale e ative e traga cura e traga restauração e traga exatamente aquilo que os seus filhos estão precisando através da palavra do Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? O tema da minha mensagem hoje é: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Esse tema dessa mensagem também é um tema de uma música que Deus me deu. E eu quero trazer hoje 5 pontos aqui para você, tá? Dessa palavra poderosa no qual o Senhor me deu. E vou deixar a canção também aqui, vai ter um QR Code aqui para você escanear e ouvir a música aí na sua casa, para essa música edificar o seu coração, assim como a palavra. Você pode ouvir a palavra e ouvir a música. Deus vai falar tremendamente no seu coração. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Quando o Senhor me deu essa canção, que foi ano passado, estava vivendo um período de uma fase muito difícil na minha vida, com percas, com dores, com crises em várias áreas, né? Na verdade quase todas as áreas, mas aí com pessoas específicas e certas no qual o Senhor me cercou, pessoas com coração, pessoas parecidas com Jesus. Como é bom isso. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero te dar uma palavra: cerque-se de pessoas, e não vão ser muitas, mas cerque-se de pessoas parecidas com Jesus. Foi isso que me fez e que me faz estar aqui hoje. Claro que é o Senhor, mas se não fosse essa pessoa em específico na minha vida, eu não estaria aqui hoje compartilhando com você. Então, vamos lá. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Tudo só acontece quando Cristo vive em nós. Isso aqui é a base. Tudo só acontece quando Cristo vive em nós. A partir do momento que Cristo vive em você, tudo acontece. E quando eu falo tudo, é tudo. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Talvez na sua vida esteja algo travado, esteja algo que ainda não está avançando, é porque ainda Cristo não vive de fato em você. Porque a partir do momento que Cristo vive em nós, tudo anda. Eu vou te mostrar isso. Quando Cristo vive em nós, nossa identidade muda. Alguns de vocês conheceram o Vagão. Eu sou uma pessoa que passei por várias identidades, vamos falar assim, por várias metamorfoses. E eu não falo só de exterior, né? Mas o exterior é o mais visível. Muitas pessoas lembram, né? O Vagão de dread, o Vagão brinco, muita coisa, não quero nem falar. Mas quando Cristo vive em nós, a nossa identidade, eu estou falando de algo interno agora também, é mudada, a nossa identidade muda. Abra sua Bíblia aí, ou quando você puder,
Você vai ler Gálatas 2:20. Eu vou ler aqui na versão normal. Eu também tenho a Bíblia, a mensagem, eu sempre falo dela. Adquira essa Bíblia que é muito forte, mas hoje eu vou ler na versão NTLH, ok? E diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor a mim. Já estou crucificado com Cristo, pois já não vivo eu, Cristo vive em mim. Gente, isso aqui, ó, é a chave para você romper, é a chave para o seu dia hoje ser um sábado diferente de todos. Quando você coloca Cristo, sabe, quando Cristo vive em nós, a nossa perspectiva muda, o nosso olhar muda, a nossa forma de agir muda, a nossa forma de se comportar muda, a nossa forma de falar muda, porque já não vivo eu, Cristo agora é que vive em mim. Eu tenho os meus planos, meus projetos, mas a partir que Cristo vive em mim, tudo isso que eu quero e tudo que eu tenho converge para Ele. É convertido, é convergido, né? Nem sei se isso é para... Me perdoa, eu só tenho a graça de Deus, tá? Mas é convergido, né? Converge tudo em volta de Cristo, porque é Ele que me governa agora. Eu não faço nada mais pelos meus desejos, eu faço algo mediante aos desejos dEle, porque é Ele que vive em mim. E isso é poderoso, porque não é uma melhora, é uma troca de vida. O Senhor não quer que você melhore, o Senhor não quer que você mude por pedaços, o Senhor quer te transformar. Ele é o olheiro. O olheiro, quando um vaso lá, ele está fazendo o vaso e de repente aparece uma rachadura, ele não vai lá dar uma maquiada naquela, passar ali alguma coisa para maquiar, não. Ele, amassa aquilo tudo de novo e fala: eu vou reconstruir isso aqui de novo, eu vou fazer de novo. E aqui é a mesma coisa. O Senhor não quer uma melhora para sua vida, Ele quer trocar a sua vida. Quando o controle da sua casa aí, vamos pegar assim, o controle, a pilha tá ruim, não tem como, você pode tentar forçar, você pode, né, os mais antigos vão lembrar, você pode pôr a pilha na geladeira, por mais que volte a funcionar ali 2 minutinhos, depois acaba. O que você tem que fazer? Trocar e comprar uma nova. O Senhor vai trocar a sua vida. Ele não está só mudando a sua vida. Mudar, eu pego esse aparelho telefone e mudo para cá. Transformar é quando eu pego essa caneta e transformo ela nesse aparelho. É algo que só o Senhor faz. Então o Senhor vai transformar a sua vida. Cristo não vem somar, Ele vem assumir o controle. Cristo não vem somar, Ele assume o controle. E deixa eu te falar, a parte mais difícil que tem para mim, para você aí do outro lado, sabe por quê? É entregar o controle na mão dele. E quando ele assume o controle, acabou. Ele assume o controle. Você quer ir para a direita, ele não, você vai para a esquerda. Você quer ir para frente, ele fala não, você vai para trás. Você quer subir, ele fala não, agora você vai descer. Ele assume o controle. Quando ele assume o controle, não quer dizer que eu estou perdido, quer dizer que eu estou nele. Estando nele, eu posso estar indo para uma direção que aparentemente é ruim, mas se eu estou com ele, é o melhor lugar para se estar. Meu apóstolo fala uma frase, há muitos anos, eu quero liberá-la para você aqui. Ele fala algo tão poderoso que é assim, sabe por que eu não quero estar no inferno? Porque Jesus não está lá. Porque se Jesus estivesse lá, o inferno se tornaria o céu. E era para lá que eu queria estar. Então, Jesus é o domínio, Ele é o controle. Por que nós queremos ir para o céu, para a Nova Jerusalém? Porque Ele está lá. Porque Ele assumiu o controle. E eu quero caminhar, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero fazer tudo no qual o Senhor quer que eu faça. E para isso acontecer, ele precisa assumir o controle. Eu vou te dar um exemplo aqui vivo. Pedro. Quantos aqui conhecem Pedro? Pedro é esse cara aí, que você acabou de pensar. Um cara que errou.
um cara que andando com Jesus falhou, um cara que ele negou Jesus 3 vezes, um cara que o próprio Jesus virou e falou assim: o diabo quer você, Pedro. O próprio Jesus falou que o diabo estava falando na boca dele em uma certa ocasião. Pedro é esse cara que andava com a espada aqui, ó, guardadinha, qualquer momento ele... Pedro foi um dos discípulos mais repreendidos por Jesus. Mas é esse Pedro. Abra sua Bíblia em Atos 2:14. Eu vou ler na Bíblia a mensagem. 2:14 diz assim, ó: apoiado pelos outros 11 apóstolos, Pedro tomou a palavra e fez este ousado pronunciamento: irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Ninguém está bêbado aqui, como alguns estão pensando. Eles não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, Deus disse: vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de gente. Sabe quem deu esse pronunciamento em Atos 2? Foi Pedro. E diz que ele, colocando-se em pé com os 11, ele levantou a voz. Uma pessoa que, quando Cristo passou a viver nele, de tudo isso que eu te falei dele, que ele cometeu, agora Cristo vive nele. Ele passou, sabe ser o quê? Uma coluna da igreja. Ele foi a coluna da igreja. A partir dele, o sustento começou nele. Por quê? Porque Cristo, a partir de agora, começou a viver nele. Internamente, não de boca, não de falar, mas internamente. Ele teve ousadia e falou assim: ei, deixa eu te falar, não tem ninguém bêbado aqui. Estamos cheios do poder do Espírito Santo. Está acontecendo aqui exatamente o que o profeta Joel disse: e derramarei sobre toda a carne, e derramarei de Deus sobre todo o Espírito, sobre toda a carne, o meu Espírito Santo de Deus. Esse é Pedro. Quem Cristo habita não vive mais pelo passado, vive pelo propósito. Anote isso aí. Quem Cristo habita não vive mais pelo passado, vive pelo propósito. Ei, deixa eu te falar, você pode ter sido o que você foi, A, B, C, você pode ter feito 1 milhão de coisas, mas quem Cristo habita não vive por isso aí que passou. Muitas coisas que você fez, acabou. Agora você é uma nova criatura, porque Cristo vive em você. Você não vive mais pelo passado, você vive pelo propósito. Qual é o propósito da sua vida? O Senhor tem um propósito na sua vida, e é por esse propósito que você vive. Esse é o primeiro, hein, meu Deus? Vamos pro 2. Vou tentar correr para não tomar tempo, mas se o Espírito tomar aqui, seja edificado. Quando Cristo vive em nós, nossas decisões mudam. Olha, você pode ser um tipo de pessoa que, eu sou assim, eu ajo assim, eu tenho um cronograma, tal. Mas quando Cristo vive em nós, acabou. As nossas decisões mudam. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando Cristo vive em mim, o meu entendimento, a minha forma de pensar muda. A minha forma de agir muda, a mente é renovada e o comportamento acompanha. Anota isso, a mente é renovada e o comportamento acompanha. Quando que você sabe que uma pessoa está sendo transformada e que Cristo está vivendo nela? A partir do momento que a mente dessa pessoa é renovada e o comportamento dessa pessoa está acompanhando essa mente. Você para de viver por impulso e passa a viver por direção. E me comprou com sangue. Jesus. Você para de viver por impulso e passa a viver por direção. Quando a gente vive por impulso, a gente cansa. Quando a gente vive por impulso, a gente se frustra. Quando a gente vive por impulso, a gente chega a fadigar, a cansar e não obtém um objetivo, não tem um objetivo fixo. Mas quando
Quando Cristo vive em nós, não vivemos mais por impulso, vivemos por direção. O Senhor nos dá uma direção. Ele vira para você e fala: ei, marchem o povo, atravesse o mar vermelho e boa. Mas como? Ei, faça, vá. Eu que estou mandando, é eu que estou falando. Eu sou o Deus do impossível. Deus dá direção.